Olá, sejam bem-vindos ao canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e eu vou contar para vocês uma história. Bem, imagine vocês morarem num local mal assombrado, um local onde coisas acontecem que podem prejudicar vocês de uma certa maneira. Bem, esse caso, quem enviou para mim foi um rapaz de Tatuapé, São Paulo. E ele pediu para não ser identificado porque não aconteceu com ele, aconteceu com o primo dele, mas também aconteceu algumas coisas com ele nessa casa. Ele conta o seguinte: ele não gostava da casa da avó, nem do avô. Ele só gostava mesmo da avó, que era uma pessoa muito boa, diz ele. Mas o avô era uma pessoa insuportável, ignorante, agressivo, desrespeitador. Tanto é que as pessoas do bairro não gostavam dele. Quando ele faleceu de enfisema pulmonar e o médico tinha dado o conselho para que ele parasse de fumar, porque aquilo iria adiantar a morte dele. E ele não quis saber. Ele ficou 1 ano provocando a morte até que aconteceu, que ele morreu. E no enterro dele havia apenas os parentes e algumas amigas da mãe, no caso da avó dele. Porque o pessoal, mesmo a vizinhança, ninguém deu muita importância, porque ele era uma pessoa muito grosseira. Ele era pequeno quando isso aconteceu. E ele estava na sala e havia uma poltrona. Essa poltrona era a poltrona usada pelo avô dele, que o avô dele se sentava ali para fumar e assistir TV. Ele sentou na poltrona e só tinha ele na sala. E de repente ele sentiu alguém jogar ele para fora da poltrona e falar grosseiramente, como a voz do avô dele: "Sai da minha cadeira, seu moleque abusado." Bem, ele ficou com muito medo, saiu chorando e foi ao encontro da mãe e contou o que tinha acontecido, mas a mãe dele não acreditou, né? O mal é não acreditar nas crianças, né? Às vezes a criança está falando a verdade e a gente está duvidando. Vamos dar mais crédito às nossas crianças, ao que elas nos falam. Bem, ele ficou com muito medo, saiu chorando e foi ao encontro da mãe e contou o que tinha acontecido, mas a mãe dele não acreditou, né? O mal é não acreditar nas crianças, né? Às vezes a criança está falando a verdade e a gente está duvidando. Vamos dar mais crédito às nossas crianças, ao que elas nos falam. Passou alguns anos e ele sempre evitava de ir na casa da avó. Sempre quando ele ia na casa da avó, ele tinha um encontro com o avô. Ele via o avô passando, ou ele escutava a voz do avô. E ele não gostava, ele tinha medo. Até que ele atingiu a idade de 13 anos e, sendo filho único, os pais deles estavam se divorciando. Conforme houve o divórcio, a mãe dele voltou a trabalhar, então ele iria ficar sozinho em casa. Então a mãe dele pediu para que ele ficasse na casa da avó. Só que ele não gostou muito da ideia, mas a mãe dele convenceu ele, dizendo que a avó ficava lá sozinha, não tinha ninguém para conversar e ele poderia ficar com a avó.
Bem, foi aí que começou fatos estranhos, mais estranhos ainda, acontecer. Ele comenta que ele estava no quarto que a avó dele preparou para ele, e a avó dele colocou uma TV, e ele estava jogando videogame depois da escola, e estava esperando pelo almoço. E de repente a avó dele entrou dentro do quarto, muito brava, e falou para ele: Ô seu Praga, o almoço tá pronto, desliga essa porra aí e desce pra almoçar. E saiu. E ele tomou um baita susto, primeiro porque a avó dele não praguejava. Quem praguejava era o avô. E outra coisa, a avó dele não falava palavrão, não falava nenhum tipo de palavrão. A avó dele era católica, rigorosíssima. Da boca dela não saía nenhum merda, nenhuma palavra ofensiva. E ele desligou lá o joguinho dele. Ele desceu e encontrou a avó lá de costa, mexendo nas panelas do fogão. E ele pediu desculpa à avó dele pelo som do joguinho. E a avó virou-se para ele e disse: mas meu filho, que som? A vovó tá aqui, a vovó não ouviu nada. A vovó tá entretida aqui terminando o almoço. Perguntou: vó, a senhora não subiu lá em cima e não falou comigo? E a avó dele respondeu para ele: não, meu filho, a vovó não foi lá em cima chamar você não, porque a vovó tá muito cansada, a vovó não aguenta ficar subindo e descendo a escada. Se a vovó tivesse que chamar você, chamaria daqui de baixo, que lá em cima você escutaria a vovó. Passado tudo isso, ele falou que sempre via a avó dele passando no corredor, entrando dentro do quarto. Quando ele corria para ver, não havia ninguém. Quando ele descia para o andar de baixo da casa, ele encontrava sempre a avó fazendo alguma coisa, costurando, então fazendo um tricô, ou vendo uma novela, ou comendo alguma coisa, ou fazendo algum doce, mas ele tinha certeza que tinha visto a avó dele lá em cima. Bem, essas visões, essas aparições continuaram por muito tempo, até que ele conseguiu uma bolsa na faculdade e foi estudar. Já tinha terminado o 2º grau e já estava praticamente um homem, e resolveu tocar a vida dele. A avó dele, para não ficar sozinha, porque estava com problema já de esquecimento, resolveu ir morar com a mãe dele e pegou a casa, fez uma pequena reforma e colocou para alugar. Só que ninguém ficava muito tempo dentro dessa casa. As pessoas ficavam um pouco de tempo e depois se mudavam. Muitas vezes nem aparecia para pegar mobília, mandava uma firma tirar mobília, ou um parente tirar mobília, e ninguém sabia o que se passava, mas ele sabia o que se passava ali. Até que um primo dele, que trabalhava nessa época como mototáxi e também estudava à noite, fazia faculdade de administração, resolveu morar na casa com a namorada. Bem, nos primeiros meses foi tudo bem, não teve nada paranormal, ele trabalhava, ela trabalhava também. Mas de repente ela ficou de férias e ficou em casa sozinha. Foi aí que as coisas começaram a desandar. Como por exemplo, ela via ele descer, esse primo dele, chegar, passar por ela. Muitas vezes ele ia até a cozinha,
depois ele voltava e xingava ela e saía. E isso foi gerando um transtorno entre eles dois, porque quando ele chegava da faculdade, ela estava com a cara feia, com a cara emburrada. E houve também outros problemas por causa dessas aparições dele. Por exemplo, a tia dele, mãe desse rapaz que escreve o relato pra gente, disse que estava no ponto de ônibus e viu ele passar de moto. E ele passou de moto, viu ela chamou por ele para que ele pudesse dar uma carona para ela, e ele passou direto e ela ficou com o maior carão na frente dos outros que estavam ali no ponto. E ela ficou com muita raiva dele. E ele falou para ela que não era ele, porque naquele horário ele estava na firma fazendo entrega, trabalhando. Mas ela não acreditava nele. Da mesma forma que a namorada também não acreditava. Outro fato relatado é o seguinte: o filho do vizinho dele veio até a porta dele com mais 2 amigos e chamou ele. E ele foi de boa para saber o que era. E o cara começou a xingar ele, começou a esculhambar e disse que ele tinha pulado um muro, pego as ferramentas do pai dele e saído, levado as ferramentas com ele. E que ele já tinha chamado a polícia e que ele ia ter que pagar pelas ferramentas. E aqueles 2 caras que estavam ali, estavam para brigar mesmo, para pegar ele e cobrir ele na porrada. Só que ele falou que não foi ele, e que ele estava trabalhando, mostrou um itinerário, mas o rapaz não queria saber, chamou ele de abusado, de tentar tentar abusar de 2 idosos, e o rapaz xingou ele, e a rua encheu, a polícia chegou, deu uma batida na casa, mas não encontrou as ferramentas. Mas ele, para evitar briga, falou com o rapaz: olha, amanhã eu vou chegar mais cedo do meu trabalho, nós vamos até a fornecedora e eu vou comprar tudo que foi roubado do seu pai, mesmo não tendo sido eu que roubei, e isso também não é eu não estou admitindo a culpa de nada. Eu só acho que, como vizinhos, nós temos que sempre nos dar bem, porque sempre estamos precisando um do outro. Então eu vou comprar para haver paz entre nós. Eu não quero confusão. O rapaz aceitou e ele foi e comprou as ferramentas que ele não havia roubado, mas o senhor cismava com ele. Toda vez que o senhor via ele, chamava ele de ladrãozinho. Embora a esposa desse senhor já tinha falado que coisas estranhas aconteciam naquela casa, mas ninguém dava ouvido porque ela também era idosa. Houve o fim, o rompimento do relacionamento dele com essa moça, porque essa moça viu ele passar de moto com outra garota na porta do trabalho dela, na frente de todas as amigas. E ele diz que não foi ele, que não era ele. Mas a menina diz que sim, que era ele, era a moto dele e tinha uma sirigaita na garupa da moto dele. Com isso, ela pegou as coisas todas dela e foi embora. Ele ficou sozinho naquela casa. E esse rapaz que escreve o relato pra gente sempre falava pra ele: rapaz, sai dessa casa.
essa casa não é coisa boa. Se manda dessa casa, mete o pé daí. Mas ele estava já acostumado a ficar ali, não queria voltar para casa da mãe e queria ter liberdade dele. Até uma noite, ele teve uma surpresa muito desagradável. Ele estava na sala, lendo, fazendo alguns trabalhos da faculdade, e ele escutou alguém mexer na cozinha como se estivesse lavando louça. Já era bem tarde da noite. E ele foi até a cozinha verificar o que estava acontecendo, quem estava na cozinha. Que ele morava sozinho, ele não tinha mais a namorada dele. Quando ele chegou na cozinha, a surpresa dele quase teve um ataque. Era ele mesmo. Ele viu ele mesmo lavando as louças. Ele disse que ele saiu do jeito que estava, de sunga, sem camisa, abriu a porta, largou a porta aberta e foi bater lá na porta desse vizinho, com quem tinha tido um pequeno problema antes. Bateu lá, eles abriram, ele estava apavorado. E esse senhor acabou até ficando com pena dele e ele falou que a porta estava aberta, que ele não voltava lá, não voltava mesmo. Ele tinha visto ele mesmo na cozinha lavando louça. Esse rapaz que arrumou confusão com ele, arrumou para ele algumas peças de roupa para ele descobrir que ele estava de sunga e foi até a casa dele desligar as luzes e fechar a porta da casa. E o rapaz falou que olhou os cômodos todos, não viu ninguém. Mas o rapaz que escreve a carta disse que ele não voltou lá, ele dormiu na sala desses vizinhos e não voltou mais lá. No outro dia, ele foi embora para casa da mãe. E no caso, o pai dele e esse rapaz que escreve o relato tiveram que ir até a casa, pegar os pertences pessoais dele, depois mandar uma empresa de mudança tirar algumas coisas que pertenciam a ele, mas ele não voltou mais lá. Depois de algum tempo, a avó dele veio falecer. A casa ficou para os 2 filhos, né, que era a mãe desse rapaz que escreve e o pai do rapaz que aconteceu tudo isso. E eles pegaram a casa e venderam, porque não conseguia alugar, não tinha lucro. Ninguém queria morar ali. Dizia que a casa já era famosa no bairro por ser mal assombrada. Então, o pessoal lá acabou comprando a casa, acabou demolindo a casa e acabaram construindo ali uma fábrica, naquele local que era aquela casa. Bem, gente, esse é o relato do nosso amigo lá de Tatuapé. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito sim. Eu só não sei se era uma entidade que se fazia passar pelas pessoas ou se era um doppelganger. Mas é muito estranho a história dele. O que vocês acham que era? Eu gostaria muito de saber a opinião pessoal de cada um de vocês. Se era um doppelganger ou se era uma entidade que fazia se passar pelas pessoas para estar prejudicando. Será que essa entidade seria o avô falecido? Fica aí o questionamento. Bem, gente, se você é novo nesse canal, seja bem-vindo, se inscreva no meu canal, não se esqueça de deixar o gostei, comente, compartilhe. Se você tem uma história igual ou uma história parecida, aconteceu com você, aconteceu com seu primo, aconteceu com um amigo, um vizinho, manda pra mim que eu conto aqui no canal.
Para todas vocês, uma boa noite. Tenha medo. Até a próxima história. Tchau, pessoal.